falado, obrigado, como eu havia falado no grupo, o tema da ministração nessa noite é: eu fui chamado para amar Jesus. Amém? Repita comigo: eu fui chamado para amar Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos mais uma vez por um momento, colocasse sua mão na sua cabeça, coloque uma mão na sua mente, uma mão no seu coração, e nessa hora ore comigo. Espírito Santo, nós te damos novamente a liberdade, nós te damos o controle, nós te damos o domínio, a honra e a glória. Nós queremos clamar para que nessa hora a tua palavra ela se faça real nesse lugar, se faça real em nós e através de nós. Nós te pedimos, Espírito de Deus, que o Senhor venha estar falando, ó Pai, aos nossos corações, trazendo toda a verdade do Senhor nesse lugar. Pai, nós clamamos a Deus para que o Senhor acenda em nós nessa noite uma chama nova de amor por Ti. Que o Senhor, Deus, fale conosco, alterando algo dentro de nós. Não permita, Deus, que saiamos desse lugar as mesmas pessoas que entramos, mas que saiamos daqui, Deus, mais apaixonados por Ti. Que saiamos daqui, Jesus, com o coração ardente, Jesus, com o coração que ama, com o coração que queima de amor pela Tua presença. Espírito Santo, que a Tua palavra ela venha arder em nós. Jesus, que a Tua palavra ela venha arder em nós nessa noite. Senhor, nós clamamos para que o Senhor esteja falando conosco nesse lugar, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus, amém. Se você pode dar uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez. Galera, eu já falei aqui algumas vezes, muitas vezes a respeito de chamado. Só que essa semana eu estou lendo um livro, estou lendo alguns livros na verdade, e um dos livros que eu estou lendo, ele acendeu no meu coração essa palavra. E eu queria muito que você abrisse seu coração para entendê-la, para recebê-la nessa noite. Sabe, nós já falamos muitas vezes aqui sobre chamado, mas nessa noite eu queria que você que já sabe disso, relembrasse, você que ainda não sabe, que isso comece a arder no seu coração. Sabe, eu quero que você entenda nessa noite, a principal coisa que eu preciso que você entenda, é que você foi chamado para amar a Deus, para amar a Jesus. Sabe, a gente é muito acostumado a pensar que Deus ele nos chamou, não sei, para pregar, para cantar, para ensinar, para evangelizar, para tocar um negócio. Sabe, mas nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para amar a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga isso para ele: você foi chamado para amar a Deus. Sabe, algo interessante dessa caminhada é que muitas vezes quando eu esqueço o porquê eu fui chamado, ela fica pesada. Sabe, muitas vezes eu vejo muitas pessoas, líderes, não só líderes, mas eu digo de modo geral, muitas pessoas que desanimam ao decorrer da caminhada. Isso acontece com todos nós, somos sujeitos a isso. Mas muitas vezes isso acontece porque nós esquecemos do chamado. Sabe, muitas vezes nós nos preocupamos muito com o fazer e nos esquecemos do ser. Sabe, nos preocupamos muito com a obra, nos preocupamos muito com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nós podemos construir. E nós esquecemos daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós somos chamados para ser. Sabe, muitas vezes... Às vezes, aí, talvez você que está aqui nesse lugar, eu não sei o porquê você vem à igreja, eu não sei o porquê você é crente, eu não sei o porquê você decidiu estar aqui hoje. Mas muitas vezes nós pensamos, quem é da Aliança Jovem já e tem o costume de vir todo sábado, às vezes talvez você chegue e pensa: eita, mas tem culto sábado de novo, tem que ir na igreja. Sabe, muitas vezes eu me pego, eu ministro quase todos os sábados, então toda semana eu tenho que buscar no Senhor uma palavra. Então às vezes, se eu não vir de Alfa e eu tenho que ministrar uma palavra, então eu tenho que pensar em uma palavra. Eu amo fazer isso aqui, mas muitas vezes quando a gente começa a pensar muito no que temos que fazer, nós esquecemos aquilo que nós precisamos ser. Sabe, aí o Senhor ele vem e nos lembra: ei, não é para isso que eu te chamei. Sabe, eu estou aqui hoje, eu estou ministrando, mas eu sei que o meu chamado ele não é esse. Meu chamado é para amar Jesus. É óbvio que você vai entender ao decorrer dessa palavra que eu amo Jesus também, fazendo aquilo que Ele me entregou, os meus dons, exercendo isso. Mas eu preciso que você entenda que tudo fica mais leve quando eu reconheço qual é o meu chamado. Sabe, talvez você pensa que às vezes é difícil, ou você vencer um pecado, ou você vencer algo, ou você deixar algo para trás, ou você abandonar alguma coisa.
Mas quando nós paramos para pensar, quando nós lembramos, na verdade, que Ele me chamou para amá-lo, tudo fica mais claro. Eu espero que você entenda isso ao decorrer dessa ministração. Sabe, quando nós pensamos o porquê da minha existência, o porquê de eu estar aqui, quando você pensa nisso, o que vem na sua mente, o que vem no seu coração? Quando você para pensar o porquê que eu nasci, o porquê que dentre os espermatozoides eu fui o mais esperto e peguei a frente ali, o porquê será que Deus permitiu que eu nascesse, o porquê será que Ele me escolheu, o que vem à sua mente, o que vem no seu coração? Galera, a Bíblia ela nos fala de dois Adão. Nos fala do Adão da criação e nos fala do Adão do sacrifício. O apóstolo Paulo em Gálatas ele fala que houve um primeiro Adão e esse Adão caiu, mas veio o segundo Adão e esse Adão ele morreu numa cruz, que foi Jesus. E ele veio para restaurar o que o primeiro Adão perdeu. Mas quando nós paramos para pensar no Adão da criação, que foi o homem, teoricamente era para ser o homem modelo. Quando nós paramos para pensar no porquê que Deus criou Adão, nós vemos que Deus ele não criou Adão para ser um pastor. Deus ele não criou Adão para ser um cantor. Deus ele não criou Adão para ser um evangelista. Deus ele não criou Adão para ser um empresário. Ele criou Adão com um propósito: relacionamento. Sabe, o propósito de Deus ao criar Adão foi ter relacionamento com Ele, foi ter intimidade. Tanto que Deus vinha ao entardecer, ter um encontro com Adão, todas as tardes. Está em Gênesis, depois você pode ler. E quando nós paramos para pensar nisso, eu lendo, não, depois eu falo sobre isso, mas quando nós paramos para ver Adão, nós vemos que o chamado dele foi para ter um relacionamento. E quando nós paramos para olhar para Jesus e começamos a analisar o que foi que Ele fez, o que Ele conseguiu para nós, morrendo na cruz, Ele também não conseguiu na cruz que eu recebesse meu ministério. Ele não conseguiu na cruz que eu fosse um pastor. Ele não conseguiu na cruz que eu fosse um cantor. Ele conseguiu na cruz que eu voltasse para a sala do trono, que eu voltasse a me relacionar. O que Jesus fez na cruz foi novamente me ligar ao Pai. Ele restaurou aquilo que Adão perdeu. Tanto que em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus fez foi me mostrar de novo qual era o caminho para chegar ao Pai. A missão de Jesus foi me mostrar novamente para onde eu tinha que ir. E Ele fala: eu sou o caminho. Você vem por aqui que eu vou lhe levar até o Pai. Mas por que isso? Porque quando o pecado ele entrou, como diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o meu pecado ele me afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de mim, o meu pecado me afasta de Deus. Então o pecado ele me afasta de Deus. Jesus ele veio para retirar esse abismo. Ele veio para ser a ponte, ele veio para ser esse caminho que me leva de volta. Alguém me entendendo até aqui? E nós precisamos compreender isso. Sabe, Jesus ele não veio para que eu tivesse alguns dons, não. Ele veio para que eu pudesse novamente voltar a me relacionar com Deus. Hebreus capítulo 2, o escritor de Hebreus ele diz assim: hoje nós podemos confiantemente entrar na sala do trono, porque um dia Jesus ele fez um sacrifício na cruz. Hoje eu não tenho medo de entrar na presença de Deus, porque um dia Jesus morreu por mim na cruz. Sabe, então, quando nós paramos para analisar a vida de Adão, que era o exemplo para nós vemos que Adão ele não foi criado para exercer um cargo em uma igreja, não, ele foi criado para se relacionar com Deus. E essa é a minha e essa é a sua missão. Sabe, vez ou outra o Senhor ele tem que nos puxar de novo para essa lembrança. Às vezes nós começamos a pensar tanto no que temos que fazer. Ah não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que discipular fulano, eu tenho que discipular ciclano, eu tenho que organizar um culto, eu tenho que fazer um louvor. E muitas vezes eu esqueço do meu chamado, que foi para conhecer a Jesus e para amar a Jesus. Sabe, por isso que muitas vezes as coisas ficam pesadas, porque nós esquecemos o verdadeiro propósito. Sabe, eu quero que você nessa noite, você sendo líder ou você não sendo líder aqui, que você entenda isso. Essa ministração não é uma ministração para lhe tornar passivo. Não, mas você vai entender ao decorrer dela o real motivo. Sabe, e eu lendo esse livro durante essa semana, eu até postei no meu Instagram uma frase que o Alessandro ele botou lá, que é o seguinte: se Deus criou o homem para pregar, então Ele criou Adão para cair.
medite comigo nessa frase. Se Deus criou o homem para pregar, Ele criou Adão para cair. Por que eu prego? Porque tem alguém que está distante de Deus, porque tem alguém que não conhece a graça, porque tem alguém que não está amando a Jesus, alguém que não se relaciona com Ele. Eu prego para que aquela pessoa venha amar. Ou talvez alguém começou a caminhada e está longe e precisa retornar. Ou talvez você está aqui e você precisa alinhar algo na sua vida. Nós pregamos porque alguém precisa retornar para um lugar. Então, se Deus criou o homem para pregar, é porque Ele já estava predestinando Adão para cair, mas essa não é a verdade. Então eu entendo que Deus, Ele não criou o homem para cair, Ele não criou o homem consequentemente para pregar. Hoje nós pregamos porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabia que aquilo aconteceria, então Ele preparou tudo. Mas eu quero que você entenda, Deus, Ele não criou o homem para exercer um cargo, Ele não criou o homem para fazer algo, Ele criou o homem para amá-lo. Sabe, talvez você está aqui e você fala, você já se murmurou muitas vezes, talvez você queria algo mais em Deus, mas você disse que não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe fazer nada. Isso não impede você de viver o seu chamado. Sabe, nós vamos meditar um pouco mais à frente a diferença entre chamado e vocação. Mas eu quero que você entenda isso. Eu não fui chamado, você não foi chamado para um cargo, para exercer algo. Sabe, a partir do momento que eu coloco o que eu faço na frente daquilo que eu devo ser, eu saio do propósito. A partir do momento que eu penso mais num pregar, Oni Marques, a partir do momento em que eu me preocupo mais com aquilo que eu vou pregar, do que com aquilo que eu tenho que ser no meu secreto, eu fugi do propósito. A partir do momento, você que toca, que você se preocupa mais com o que você vai fazer no altar, e não com aquilo que você é no secreto, você fugiu do propósito. Você que está aqui, que se preocupa apenas com ir na igreja, e bater a carteirinha ali, fui, sentei na cadeira, olhei o culto bacana, depois fui embora, você está saindo do propósito. Sabe, o meu propósito, ele é amar a Deus. Foi para isso que um dia Adão foi criado, e foi para isso que um dia o segundo Adão veio, para restaurar aquilo que o primeiro perdeu, para que hoje eu e você pudéssemos usufruir disso, sabe, e nós precisamos compreender essa verdade nessa noite. O Senhor, Ele tem ministrado aos nossos corações, nesses dias, a respeito de amar a Deus, a respeito de amar o Senhor, sabe, e a palavra que queima no meu coração esses dias é isso, é que eu fui chamado para isso, sabe, a minha oração é que Ele levante uma geração que ame a Ele acima de tudo, sabe, porque se eu amo a Deus, todo o resto é natural, tudo aquilo que eu preciso vencer é natural, porque pensa comigo, eu vou lhe mostrar alguns versículos, eu queria que coloque aí Efésios 1:4, por favor, baby, tem como? Efésios capítulo 1, versículo 4, não sei se vão colocar. Eu queria que você meditasse comigo nesse versículo, olha o que ele diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, aonde? Em sua presença. De novo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe, esse versículo, a primeira vez que ele saltou aos meus olhos, eu já falei sobre ele outras vezes, mas a primeira vez ele me marcou muito, porque a palavra me diz que Deus, Ele me escolheu, antes da criação do mundo, para ser algo, e para ser esse algo, esse alguém, não lá fora, mas aonde? Em sua presença. Sabe, nós precisamos entender que antes de eu ir, eu preciso estar em um lugar. Sabe, Deus, Ele me escolheu nele, não para que eu pregasse lá fora. Ele me escolheu nele, não para que um dia eu fosse um cantor bacana. Ele me escolheu nele, não para que um dia eu soubesse orar, não para que um dia eu cuidasse de uma célula. Deus, Ele me escolheu nele, para que eu fosse algo na sua presença. Sabe, quando nós paramos para analisar Mateus 22, vai nos falar sobre os mandamentos. Um homem chega em Jesus e diz assim: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o entendimento, com toda a alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo. Sabe, quando o homem chega em Jesus e pergunta assim: Jesus, qual é o maior? Ele fala: amar o teu Deus. O segundo, amar o teu próximo. Olha a ordem disso aqui, não é amar o teu próximo e depois amar o teu Deus. É claro que eu preciso amar o próximo, eu preciso, mas antes de eu amar o próximo, eu preciso amar a Deus.
Sabe, eu preciso que você entenda isso, porque o próprio Jesus, ele fez isso. Sabe, Jesus, em inúmeros momentos, ele veio para pregar, amém? Ele veio para curar, ele veio para ensinar, ele veio para restaurar aquilo que havia sido perdido. E ele fez isso por 3 anos e meio. Mas nós vemos em inúmeros momentos Jesus saindo do meio da multidão e ele subindo para um lugar secreto, indo orar, indo buscar o Senhor. Será que não tinha pessoas para ouvirem a palavra ainda? Tinha. Será que não tinha pessoas que deveriam ser curadas? Tinha. Será que não havia pessoas que precisavam aceitar a Ele? Tinha, mas ele havia entendido que em primeiro lugar eu devo amar a Deus. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Eu não estou lhe dizendo que você não deva pregar, porque ele pregava e ele orava. Eu estou lhe dizendo que quando eu coloco aquilo que eu faço antes daquilo que eu devo ser, eu estou fora do propósito. Sabe, eu estou lhe dizendo que quando eu valorizo mais, eu priorizo mais aquilo que eu faço diante das pessoas do que aquilo que eu sou no meu secreto, eu estou fora do propósito. Sabe, Jesus, ele me mostra isso. Ele sabia que ele devia fazer tudo aquilo, ele devia pregar, curar, ensinar, porque ele tinha autoridade, ele fez. Mas o momento de estar com o Pai era o momento de estar com o Pai. Sabe, e ele me ensina a priorizar o que deve ser priorizado. Jesus, ele me ensina a valorizar o que eu preciso valorizar. Isso está em Mateus 22:36, os 2 maiores mandamentos. Sabe, às vezes a gente fica meio chocado com essas coisas, porque Jesus, ele tinha autoridade, ele tinha poder, e ele estava exercendo aquilo que ele veio para exercer. Em inúmeros momentos ele fez isso, durante 3 anos e meio, mas nada tocava no seu momento com o Pai. Sabe, Jesus, ele entendia que o maior mandamento era amar a Deus. Ele estava amando o próximo, estava. Talvez você pense assim, cara, quantas pessoas não aceitaram Jesus porque ele decidiu sair do meio da multidão e decidiu subir o monte. Quantas pessoas deixaram de ser curadas porque ele saiu do meio da multidão e decidiu subir o monte. Sabe, quantas pessoas deixaram de ouvir a palavra porque um dia Jesus decidiu sair do meio da multidão. Teve, mas ele sabia o seu propósito. Annie Marques, não está errado. Eu fui chamado para amar a Deus. Sabe, eu não estou lhe dizendo aqui que você não deve pregar, eu não estou lhe dizendo que você não deve ensinar, eu não estou lhe dizendo que você não deve ser um líder ou ser um ministro de louvor, não. Sabe, porque o próprio Jesus, em João capítulo 21, quando ele está conversando com Pedro, ele diz assim: Pedro, você me ama? Pedro falou: eu lhe amo. O que foi que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, faça aquilo que você foi convocado para fazer. Ou seja, quando eu amo a Deus, eu também faço naturalmente aquilo que eu preciso fazer. Amém? Então, se eu amo a Deus, eu vou amar pessoas, porque é o que Ele ama. Se eu amo a Deus, eu vou seguir aquilo que eu fui chamado para seguir, que eu fui convocado para seguir. Sabe, se eu amo a Deus e eu fui chamado para cuidar de pessoas também, eu vou cuidar de pessoas. Se eu amo a Deus e queima no meu coração pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Mas entenda algo, nada disso pode tomar o lugar de Deus no meu coração. Sabe, e eu me lembro de muitas palavras no decorrer da minha caminhada que me falam sobre isso. Uma das palavras que mais me marcaram, e ainda há algo nela no meu coração, foi em 2016, o pastor Ribinha, e ele falou um pouco sobre isso. Sabe, tem muitas pessoas que você vê crescendo no mundo gospel, que você vê crescendo, às vezes na sua igreja, às vezes no seu cotidiano, você vê crescendo em Deus, e aquela pessoa vai crescendo e vai buscando, mas chega em determinado momento onde aquela pessoa ela começa a desaparecer, ela começa a desanimar, ela começa a desistir, ela começa a deixar aquilo que ela estava fazendo tão bem. Por quê? Porque provavelmente ela esqueceu o seu primeiro chamado, ela esqueceu o secreto. Sabe, não importa o quanto tempo de crente você tem, não importa quão grande é o seu cargo, onde você se encontra, se você esquecer a base que é o secreto, você vai parar. Sabe, eu não posso esquecer aquilo que eu fui chamado para fazer. Há uma diferença, a gente falando de chamado e vocação, há uma diferença, sendo bem simples. Chamado é aquilo que Deus ele faz para si, Ele me chamou para si. Vocação é aquilo que eu faço para o reino. Chamado é o que eu faço para Deus, é aquele momento que eu estou com Ele. Vocação é quando eu faço algo para o reino de Deus. Sabe, todos nós temos vocação, devemos seguir isso, mas o meu chamado é para estar na presença. Sabe, eu não estou chamando você para ser passivo, para ser uma pessoa que só recebe e vira um crente obeso.
obesa espiritualmente e não derrama nada sobre ninguém. Como a gente costuma falar, a água parada ela dá dengue. Se você recebe tudo isso, se você segura isso para você, em algum momento você vai ficar doente. Se você é daquele que está todo aqui, todo sábado, recebendo uma palavrinha, recebendo um alimento, recebendo, e você não derrama nada sobre ninguém, você vai ficar doente. Sabe? E quando eu verdadeiramente amo a Deus, amo a Jesus, eu cumpro aquilo que Ele também me chamou para cumprir. Eu também vivo a minha vocação. Sabe? Quando eu realmente amo o Senhor, eu também faço aquilo que Ele me chamou para fazer, além de amá-lo. Porque é interessante que aquele homem, quando ele pergunta para Jesus o maior mandamento, ele não pergunta o primeiro e o segundo, ele só pergunta o maior. Jesus deixa claro que o maior é amar Ele, mas Ele também tem o trabalho de falar qual é o segundo maior. Ele falou: olha, o primeiro, o maior é amar a Deus, mas também não te esquece de amar o próximo. Ou seja, Jesus ele falou por quê? Porque havia um propósito. Ele estava me ensinando que eu precisava amar a Deus acima de tudo, mas que eu também não podia me esquecer daquele que está ao meu lado. Sabe, às vezes você pensa que você não pode fazer nada por ninguém, mas você pode. Sabe, uma palavra, um abraço, às vezes nem uma palavra, mas um abraço pode fazer muita diferença na vida de quem está precisando. E uma frase que eu sempre falo ela, e eu queria falar mais uma vez. Eu não lembro aonde eu ouvi, mas ninguém sabe tão pouco ao ponto de não conseguir ensinar nada, e ninguém sabe tanto ao ponto de não conseguir aprender mais nada. Ninguém sabe tão pouco ao ponto de não conseguir ensinar nada para ninguém, e ninguém sabe tanto ao ponto de não conseguir aprender mais nada. Ou seja, o pouco que você tem pode fazer diferença na vida de muita gente. O pouco que às vezes você acha que é tão pouco pode fazer diferença na vida de quem está perto de você. Sabe, o Senhor novamente Ele nos chama para uma vida de secreto. O Senhor novamente Ele nos chama para uma vida com Ele. Sabe, porque entenda algo, eu só sou aqui fora aquilo que eu sou no meu secreto. Eu só consigo externar aquilo que Deus Ele já faz dentro. Você precisa entender isso. Talvez você, como eu lhe disse, talvez você está até aqui e falar: não, mas eu não sei qual é o meu chamado. Então siga isso. O seu primeiro chamado é amar a Deus. Faça isso com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Entenda que amar a Deus não é um sentimento. Amar é uma ação. Sabe, amar é uma ação, amar é um verbo, é uma ação, você vai amar. Muitas vezes a gente, mas eu não estou sentindo. Não importa o que você está sentindo, é uma ação, é uma decisão. Sabe, porque não adianta nada você apenas falar que ama e você não fazer nada demonstrando aquilo que você realmente fala, não é verdade? Não adianta nada eu falar que eu amo o Pedro, mas eu não estou nem aí para ele, eu bato nele todo dia e tenho raiva dele. Não adianta nada, eu preciso mostrar que eu amo através daquilo que eu faço. Sabe, e a gente precisa entender isso. E Marcos, e como é que eu demonstro que eu amo a Deus? Priorize. Dê prioridade. Sabe quantas vezes você troca o seu momento com Deus por coisas tão fúteis? Quantas vezes nessa semana, pensa nessa semana, quantas vezes você deixou de estar com o Senhor para estar fazendo outra coisa? Quantas vezes o Espírito Santo Ele lhe chamou: ei, vai ler a Bíblia, crente ruim, vai orar. Você, não, mais tarde, daqui a pouco, só terminar esse episódio aqui, só assistir esse jogo aqui. Não é verdade? Só comigo que essas coisas acontecem? Sabe, porque muitas vezes nós nos acostumamos a guardar a Bíblia, ou usá-la apenas como um amuleto, ou sei lá o que. Mas se você é um crente e você não ora todo dia, você é um crente e você não lê a Bíblia todo dia, sinto muito, mas você é um crente muito ruim. Porque, entenda algo, você pode até ser crente, porque crente é aquele que crê, e eu não estou aqui para lhe julgar de forma alguma, Deus o livre, longe de mim. Mas se eu realmente sou um cristão, e eu digo que eu creio em Deus, e que eu quero ter uma vida com Ele, eu preciso fazer algo a mais. Sabe, porque o que representa para você pegar a sua Bíblia durante a sua semana e ler ela? O que representa para você ler a sua Bíblia durante a semana?
O que representa para você entrar no seu quarto, fechar sua porta e orar? Sabe, às vezes faço esse exercício, às vezes eu faço isso, eu viajo, sabe, viajo muito, e eu começo a imaginar o que Deus pensa a meu respeito, ou como que Deus olha para a humanidade, ou como que Deus olha para mim. Imagina você sendo o criador de tudo, e você criou o ser humano para se relacionar com você. Você não criou o ser humano para pregar, para cantar, como a gente já entendeu. Você criou o ser humano para ter um relacionamento. E esse ser humaninho, ele foi lá e ele entendeu que ele precisava aceitar Jesus, que ele precisava se render. E ele veio, tomou uma decisão e se rendeu. Agora esse ser humano tem que viver aquilo que ele foi chamado para viver. Agora olhe para Deus como um pai que Ele é. E todo dia você tem a oportunidade, você tem a chance de ler aquilo que Ele deixou para você ler, que é para lhe ensinar, e de falar com Ele, e você não faz isso. Você acha que está no caminho certo? Sabe, é claro que muitas vezes você vai ter situações, mas entenda algo. Se eu não tenho o costume de viver uma vida com Deus, eu posso até estar aqui, mas eu estou enganando a mim mesmo. Sabe, de forma alguma, eu quero que você olhe para mim como lhe julgando algo do tipo. Eu quero que você entenda algo, a mesma coisa que eu estou lhe dizendo para você, é o que se aplica a mim. Sabe, a gente precisa entender, nós precisamos entender e compreender o que é ter uma vida com Deus. Sabe, porque quando nós paramos para analisar o que Jesus, eu vou pegar para você um texto que é muito pesado, Mateus capítulo 25, se eu não me engano. A Bíblia diz que Jesus está ensinando o povo, ele diz assim: olha, no último dia, no grande dia, virá pessoas até mim, e essas pessoas falarão para mim: mas Jesus, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu ensinei em teu nome, como é que eu não vou subir para o céu? Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha o que ele diz, olha o que ele fez, ele pregou, ele curou. Se eu pegar esse filho de Deus aqui, se me tiver a unção de curar alguém, ele é o mais crente desse lugar, não é não? Você olha e fala assim: rapaz, o menino ora e o povo é curado. Esse menino que ele é crente. Não morre de vergonha não, tá? Então assim, se eu pego o exemplo, e o André tem o dom de curar, e quando ele ora a pessoa é curada, igual você vê no seu Instagram lá, o João Paulo, o Gabriel Cantarina, a galera ora, o povo é curado, perna cresce, e aleijado anda, e cego vê, e você fala: meu Deus do céu, esse povo é crente demais. Mas quando Jesus ele diz o quê? Tem gente que pregou, tem gente que curou, tem gente que disse: aleijado, levanta e anda no nome de Jesus. E o aleijado levantou e andou. Mas Jesus vai dizer para ele assim: olha, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Já parou para pensar nisso? Sabe, não é aquilo que eu faço. Você está entendendo? Não é o que eu faço que vai determinar se eu vivi ou não aquilo que Deus me chamou para viver. É aquilo que eu sou. Jesus ele me diz o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Conhecer envolve relacionamento. Eu não posso falar que eu conheço o André, porque eu vejo ele nos sábados, no máximo no domingo. Eu não conheço o André, eu sei o nome dele, eu sei de quem ele é filho, eu sei quem é o irmão dele, eu sei quem é o líder dele, mas eu não conheço o André. Talvez Deus sabe, ele sabe seu nome, ele sabe de tudo, mas ele não lhe conhece como ele deveria conhecer. E às vezes você até acha que sabe, você sabe o nome de Jesus, o nome em chinês, em mandarim, no judeu, você sabe tudo, mas você não conhece. Sabe, e como uma palavra que Deus me marcou há muito tempo, crer é diferente de conhecer. Eu creio é uma coisa, eu conheço é outra coisa. João capítulo 4 me mostra a história da mulher samaritana, e aquela mulher, ela está conversando com Jesus, e Jesus ele chega naquela mulher e ele começa a ensinar aquela mulher. E é uma história longa, eu não vou contar toda, mas depois você lê João 4. E Jesus ele vai ensinando e pregando, e aquela mulher começa a entender algumas coisas, e ela começa a falar assim, ela não sabia quem Jesus era, então ela fala assim: Jesus, é o seguinte, Jesus ele vai ensinar sobre adoração, ele fala assim: olha, é o seguinte, Jesus diz para a mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós, os judeus, adoramos aquilo que nós conhecemos. Então a mulher diz assim: Jesus,
Mas eu sei que quando Cristo, o Messias, vier, Ele vai me ensinar todas as coisas. Olha o que ela diz: eu sei que quando Ele vier, Ele vai ensinar tudo. Jesus olha para ela assim: minha filha, eu que falo contigo sou o Messias. Aquela mulher acreditava que Ele viria? Aquela mulher tinha no coração a fé de que o Messias viria e que Ele ensinaria tudo? Mas Ele estava na frente dela, ela não conheceu. Sabe, não é porque você diz eu creio em Deus que você conhece a Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. Será se eu conheço? Será se eu sou conhecido por Deus? Será se eu estou cumprindo aquilo que eu fui chamado para cumprir? Será se eu estou sendo aquilo que eu fui chamado para ser? Sabe, tudo que eu queria que você compreendesse nessa noite era isso. Deus, Ele me chamou para ser algo, não apenas para fazer algo. Sabe, tudo que eu faço é uma consequência daquilo que eu sou, ou deveria ser. Eu tenho que entender todos os dias, o N. Marcos, ele tem que entender toda semana, que antes de ser líder da Aliança Jovem, antes de pregar todo sábado, antes de cantar, ele precisa amar Jesus no secreto. Sabe, eu preciso entender todo dia, que antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso continuar lendo a Bíblia. Ah não, mas eu já li toda, não importa, você precisa ler. Porque se já tivesse aprendido, você não era ruim como você é. Como eu sou. Sabe, e que o amor por Jesus, ele queima no nosso coração. Porque quando nós começamos a amar a Jesus, tudo começa a se tornar mais leve. Porque eu venho para cá nos sábados, não porque eu tenho que pregar, não porque eu tenho que fazer algo, mas porque eu lembro que naquele lugar eu vou amar Jesus. Naquele lugar eu vou amar Jesus. E eu vou com o coração em chamas, porque eu sei que naquele lugar eu vou amar Jesus. Sabe, eu não vou apenas para fazer algo, eu vou para ser algo. E eu quero que você entenda isso. Se você pode, fique de pé no seu lugar nessa hora. Eu queria que você fechasse seus olhos, para que nós possamos orar e adorar o Senhor nessa hora. Sabe, que o Senhor, Ele acenda no seu coração mais uma vez a chama de amor pela presença. Sabe, que o Senhor acenda no seu coração mais